Alegre fica o nosso coração de receber aqui a Bispa Judite e o Bispo Eli. Obrigado pela vida deles. Obrigado pelo sim que eles deram ao Senhor. E obrigado pelos frutos que agora colhemos por causa da vida deles. Eu peço que o Senhor abençoe eles com paz, com alegria e com muita saúde. Que eles possam estar conosco ainda por muitos e muitos anos. Nós abençoamos a casa deles, a família, os filhos, os netos, e que em tudo o Senhor os prospere. Agora, Senhor, abrimos o nosso coração para a Tua palavra que será ministrada. Que ninguém volte para casa da mesma maneira, mas antes seja tocado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Márcio, obrigado, igreja, pela confiança, né? E pela coragem, né? De confiar, né, o púlpito para uma palavra aqui nessa noite. Mas eu estava lembrando aqui, antes do pastor falar, eu estava lembrando ali, sentado, e desses inícios, né? E Nego-Ulisses, né? Nego-Ulisses no início foi difícil, né? Não queria tomar uma decisão, né? Mas abri a porta da casa dele. Rapaz, você nem sabia o que você estava fazendo, né? E a gente ia lá fazer um discipulado, né? Uma célula, né? E ele, com muita alegria, recebia a gente. E a gente reunia ali. Aí, hoje veio comigo o irmão João, Manueli, que realmente começaram ali trabalhavam ali, né? Trabalhou ali na casa do Nego-Ulisses, Marlene, com o pastor Márcio também, né? Pastor Márcio. Levanta a mão aí, João e Noeli, né? Esse casal maravilhoso. E eles começaram a participar da célula lá na casa do Nego-Ulisses. E tinha um vizinho, né, ali, Everaldo, né? E aqui, que bom que era vizinho, meio receoso talvez, mas, né? Veio ali, começou a participar, né? E assim outras pessoas que eu louvo a Deus para a vida de cada um de vocês e de cada um de vocês que estão sentados aqui. Cada um de nós, Deus teve uma forma de nos encontrar, né? E igreja, estava olhando aqui essas crianças, né, que vêm aqui na frente para receber oração e sair para suas salas. Igreja é lugar de integração, né? De solidificação. Por que hoje eu e minha esposa somos firmes? Porque também a gente é desde criança, né, sendo catequizado, como diz o católico, né, ser discipulado, ensinado, e de acordo com a sua faixa etária, né? E tantos irmãos dentro da sua possibilidade, né? Às vezes, quando criança, demos trabalho, né? E há pouco tempo já está com o Senhor, né? Uma irmã que estava morando em Londrina foi minha professora no tempo de adolescência. E fui visitar ela. Eu falei para ela: a senhora lembra o trabalho que nós dávamos para a senhora? Ela falou: mas eu não lembro. Eu falei: que bom que você não lembra. Mas é o seguinte, a gente às vezes dava trabalho, mas a gente guardava, a gente participava, não tinha como participar. A melhor coisa era ir na igreja, né? E muitas vezes a igreja ainda era uma igreja assim, naquele sistema tradicional, né? Muita regrinha, né?
criança não gosta muito disso, né? Mas eu louvo a Deus porque realmente aqui é o lugar de solidificação, de firmeza. E não deixo de trazer os filhos, né? Porque, como Josué, quando foi desafiar o povo, né? E ele disse: eu não sei quem vocês querem servir. Se é o nosso Deus verdadeiro ou os deuses dessa terra. Mas uma coisa eu sei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a minha posição, a tua posição sempre, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu agradeço, pastor Márcio, e todos aqueles que têm andado com a gente até aqui. Hoje eu estou mais, como diz a gente, passando o cajado, né? Mas a gente não para, né, de fazer a obra de Deus, de falar. Né? Hoje meus filhos estão à frente da igreja de Medianeira, o pastor Eliton, né? E a pastora Ângela, Alex, Silvana, estou experimentando realmente o peso, né? Mas alegria também, né? De fazer. E às vezes, muitas vezes sofremos, né? Sofremos porque às vezes lidamos com, às vezes, alguém que não está vendo o que você vê, né? Cristo foi assim também. Ele veio, era criticado, era ignorado, né? Era negado, né? Mas Cristo, ele não desistiu, né? E ele não veio aqui para condenar você, ele veio aqui para salvar, né? E eu quero agradecer aqui o convite do pastor Márcio, mas eu quero ler dois textos que eu quero fazer uma breve meditação. Textos conhecidos, pelo menos o primeiro texto bem conhecido, né? Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Depois nós vamos ler outro texto e depois eu quero fazer uma breve meditação. Esse texto, então, aqui, Lucas 19, é a história de Zaqueu, né? Às vezes alguém pode pensar: o pastor, às vezes está sem mensagem, prega sobre Zaqueu, né? Mas não é isso não, tá? Não pensa mal, né? Amém? Vamos ficar de pé, ler esse texto. Eu não sei se está aqui, quem quiser ler na projeção, ou pode ler na sua Bíblia, fica à vontade. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: metade dos meus bens, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode repetir o versículo 10? Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar o que havia perdido. Amém? Gostaria de ler agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1. A partir do verso 1.
até o versículo 11. Atos 18, 1 ao 11. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados escorria na sinagoga, dissuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Gostaria que você repetisse o versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então você vira para o seu irmão e diz: fale e não te cales. Senhor, abençoe a meditação desta palavra nesta noite, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça, ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer, que é convencer o nosso coração a obedecer, ó Deus, a tua ordem, o teu mandado. Agradecemos, ó Deus, porque o Espírito Santo está aqui, e é aquele que sabe, ele conhece a cada um de nós aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos fazer. Abençoe, ó Deus, esta meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria, pode sentar. Interessante que eu gostaria de começar essa minha palavra aqui de meditação fazendo algumas colocações, umas perguntas, né? Ou uma pergunta: o que Deus espera de nós, né? O que Deus espera de mim, espera de você? Eu sei que todos nós que estamos aqui nessa noite, eu creio que de alguma forma, talvez esteja alguém que ainda não teve sua experiência com Deus, mas eu creio que a maioria teve uma experiência, né, com o Senhor. O que é uma experiência? Uma experiência de conversão, de novo nascimento. Porque, lembrando lá do Nicodemos, né, quando ele vai ter a noite com Jesus, e ele estava cheio de dúvidas, e ele conhecedor da lei, e ele foi de noite conversar com Cristo, ele queria saber a respeito da salvação. E Cristo disse para ele: olha, necessário vos é nascer de novo, né? E ele ficou todo confuso, né? Um homem, né, culto, conhecedor, né, da lei, e ele disse: mas como eu vou nascer sendo velho, desse tamanho? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Não estou entendendo esse negócio. Não é isso que eu estou dizendo.
O que é nascido da água é água. Mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. E não te admires outra vez dizer, você precisa nascer de novo. E na verdade Nicodemos não fala ali da experiência dele, mas ele teve uma experiência. E a prova disso foi lá na morte de Cristo, quando José, né, de Arimateia, e Nicodemos, parece que eles eram os discípulos secretos, né? Não se falou mais neles por causa da sua função, e ele permaneceu às vezes ali sem muita atuação, mas eles investiram no corpo de Cristo quando Cristo morreu, provando de que realmente eles abraçaram a fé em Cristo. Ele se converteu, né? Não só Nicodemos, mas também o José de Arimateia, né? Então, o que Deus ele espera de cada um de nós? Eu acho que a primeira coisa que Deus espera é que cada um de nós tenhamos a experiência da conversão, a experiência do nosso encontro com Ele, da nossa entrega, do nosso compromisso com Ele. Esses dias, há algum tempo já que eu venho conversando com uma pessoa de Matelândia, um empresário lá que a gente se conheceu no tempo que estava construindo, e acabei conhecendo ele. E fui lá fazer uma visita e ficamos conhecendo. Ele disse, Rafael, eu gostei de conversar com você, gostaria de conversar mais vezes. Eu falei, sim, vamos conversar. Vamos conversar. Mas ele já tinha assim estava participando de leitura da Bíblia, e não vou aqui comentar com quem que ele estava, né, participando, e a gente começou a conversar com ele sobre a vida espiritual, a conversão, a vida eterna, né? E ele ficou com sede de ouvir mais. Até ele está demorando um pouco, mas ele disse que queria que a gente marcasse, né, ali em Matelândia, quem sabe semanalmente a gente ir lá para fazer uma ministração para eles, né? Estou aguardando ele avisar, quem sabe isso vai dar certo, né? Mas passou-se aí um ano, eu dei lá um livreto lá de devocional, um presente diário, né? Eu sempre compro aí uns 20 mais ou menos por ano, aí dou de presente para algumas pessoas. E eu dei para ele, ele fez a leitura, só que eu falei para ele, olha, uma por dia, né? Você lê todo dia, você levanta de manhã, ou escolhe um horário, você lê. Aí eu passei na outra semana, eu fui lá, falou, rapaz, já li tudo, né? Eu falei, rapaz, você leu o ano inteiro? Eu falei, não, eu sou assim, eu pego para ler, eu leio mesmo. Eu falei, não, rapaz, leia só um. Outro ano eu dei novamente um para ele, falei, só que esse eu vou pedir para você, leia um por dia, mas degusta isso, né? Medita isso, procure o que Deus tem para ver com você. Aí passou mais um ano, eu fui ali, eu não tinha chegado os presentes diários, eu peguei um livro de devocional, e esse livro devocional era sobre a minha experiência, a experiência com Cristo, minha experiência com Deus, né? E eu até não deu tempo nem de ler, daí o Hélio tinha falado para mim, falou, é bom, pai, esse aí é bom, pode ir. Eu falei, então, antes de ler, eu fui ler, entreguei para ele. Quando eu cheguei lá, ele estava no escritório, eu falei, olha, eu trouxe um devocional aqui para você, quer dizer, mas não é aquele devocional, mas é um livro para você, esse você pode ler, estudar, meditar, e sobre a experiência, né, com Deus. Ele falou, rapaz, que coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou, essa semana, rapaz, eu não estava conversando com um pastor aqui, e esse pastor me fez uma pergunta. Ele falou, se você já teve uma experiência com Deus? Ele falou, como? Você já teve uma experiência com Deus? Daí eu falei, eu demorei a responder. Ele falou assim, não teve, você não teve, porque você não lembrou, porque você não teve. Você precisa ter uma experiência com Deus. E eu chego na mesma semana, eu chego com o livro para ele e digo, minha experiência com Deus. Falei, então, rapaz, Deus está querendo falar com você. Então, Deus conhecia Zaqueu, né? Antes de Zaqueu conhecer Jesus, Jesus já conhecia ele. E Deus, muitas vezes,
a gente fica pensando, será que Deus sabe dos meus problemas? Ele conhece as minhas dificuldades? Ele sabe o que eu estou passando? Deus sabe sim. Ele sabe o que está se passando com você e Ele tem uma bênção para o seu coração. E se você não entregou totalmente a sua vida, Ele está esperando uma oportunidade para tomar conta de toda a sua vida. E interessante que antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus já sabia das suas intenções, do seu coração. E Zaqueu, então, achou que, sabendo ali, olha que coisa interessante, Jesus já estava famoso. Ele estava ali fazendo tantas coisas, e as pessoas admiradas com as suas palavras, milagres que já estavam acontecendo, e a fama correu. E de repente Zaqueu, olhando aquela fama de Jesus, então ele diz: eu quero conhecer esse homem. Quem é esse homem? Jesus? Eu preciso. E ele diz: olha, eu sou baixinho, né? Eu não sei se ele era mais baixinho que eu, né? Mas ele começou a querer, mas como é que eu vou ver essa gente tudo grande na minha frente? E o que eu vou fazer? E ele disse: eu já sei. Eu vou correr e vou subir naquela árvore ali. Eu vou subir naquela figueira brava ali, aquele sicômoro. Interessante que ele sobe e fica lá num galho e falou: aquilo vai passar por aqui, né? E Zaqueu, então, ele chega e se coloca ali, quem sabe, um lugar meio confortável, né? Ali no versículo 5, né? Jesus chega e olha para onde? Olha para cima onde Zaqueu estava lá, num galho. Quem sabe sentado no galho, quem sabe meio desajeitado, não sei, mas ele olhou e disse: ô Zaqueu, desce depressa, rapaz. O nosso encontro não é aí em cima da árvore, no galho. O meu encontro com você é aqui embaixo. Com todo respeito ao irmão Danese, né, da sua música, eu sei que ele fez isso com uma boa intenção, né? Mas às vezes eu costumo dizer, muitas vezes nós queremos subir, né, numa posição alta para ver, para ter uma experiência, mas essa não é uma visão muito boa. Jesus, na verdade, ele deixou uma posição alta e desceu até aqui, a essa terra, aos lugares mais baixos, para nascer numa manjedoura, lugar não muito agradável, mas era essa experiência que ele veio, era assumir a nossa posição, aonde nós estávamos. Ele diz: Zaqueu, você está num lugar que não é o lugar que você vive aqui embaixo, desce daí. E ele escorregou lá de cima e chegou embaixo e diz o texto que ele recebeu com alegria. Uma tradução mais antiga diz que ele recebeu Jesus gostoso. Eu acho interessante aquela tradução, né? Ele recebeu com alegria, quer dizer, estava gostoso dentro. E o tradutor da tradução mais antiga diz que ele recebeu Jesus gostoso. Não foi gostoso quando você se converteu? Quando Jesus entrou no seu coração? Não foi maravilhoso? E é isso que Zaqueu sentiu. Aquele homem não tinha falta de nada material, né? Tinha muito dinheiro. E interessante que quando Jesus disse para ele: desce daí, ele escorregou rápido e veio. E Jesus falou o que para ele? O nosso encontro é aqui embaixo. Mas tem uma coisa que eu quero te falar para você. Hoje eu vou ficar na tua casa. Eu vou para a tua casa. Que coisa maravilhosa. Você lembra quando Jesus entrou na sua vida e ele entrou na sua casa também? Mudou todas as coisas. Ele pode talvez não entrar em todos os corações de uma família, mas o propósito dele é entrar na nossa casa e alcançar a todos. E aquele que não for alcançado, ele vai ficar um pouco desajeitado, mas daqui a pouco ele entra também e participa desta família.
se integra com a sua família, começa a gostar de ir no culto. Às vezes o culto parece demorar um pouquinho, parece que você está cansado do dia, mas de repente parece que a canseira vai embora e você sai daqui abençoado e vai para a sua casa e vai ter uma semana abençoada também, né? E Jesus, ele vai lá para a casa de Zaqueu. Aí o que acontece? Os murmuradores aparecem, né? Eles não entraram, porque na verdade Jesus entrou na casa, mas os murmuradores não entraram. Eles ficaram, quem sabe, na rua, do lado de fora, na janela, quem sabe, e acusando. Agora não, eles estavam acusando Zaqueu, eles estavam acusando Jesus. Olha, ele está dizendo que é o Messias. Agora ele entrou na casa de um homem pecador. Olha quem esse homem é, um cobrador de imposto. Eles chamavam muitas vezes o cobrador de imposto de ladrão. Na verdade, Jesus não falou nada disso para ele. Ele não disse, olha, você é ladrão, você tem que devolver, você tem que dar o dinheiro para os pobres. Jesus não falou nada disso. Quando ele fez, eles começaram a acusar que Jesus estava ali, na casa de um homem que não era digno dele estar ali. E Jesus falou assim, não, é por causa desses que eu vim. Eu vim por causa desse aqui, porque o são não precisa de médico, não é verdade? E ele diz lá, então, eis que o filho do... Eu vim aqui buscar e salvar o que se havia perdido, versículo 10. Né? Diga, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava perdido? Eu também. Mas ele entrou na nossa vida. Ele não olhou os meus defeitos. Ele não olhou as coisas erradas que eu tinha feito lá atrás. Mas aquele homem que estava ali, Zaqueu, que era chamado de ladrão. Eu vi um comentário, só abrir um parênteses aqui. Há muito tempo atrás eu vi um pequeno comentário de Zaqueu, se era ladrão, se ele não era e tal, né? Interessante que, uma explicação que eu achei interessante, que na verdade o coletor daquela época é como que ele tivesse uma franquia, né? Não sei se alguém aqui já ouviu isso no comentário, né? É como que ele tivesse uma franquia para cobrar um imposto. Por exemplo, o imposto lá era 10%, era 5%. Então, o que ele cobrasse, ele tinha um direito, ele podia cobrar um pouco a mais, que era o seu ganho, né? Cobrava 1% a mais, 2% a mais, e às vezes algum coletor abusava um pouco, né? E às vezes puxava e cobrava um valor bem maior. Então, não que ele não pudesse, mas era injusto, não é verdade? Então, eu achei interessante aquilo ali. Então, na verdade, Jesus não falou para ele que ele era ladrão, de jeito nenhum. E nem se ele fosse, ou se ele era, mas ele mesmo, no seu coração, ficou tão feliz que ele disse, olha, eu vou dar metade do que eu tenho bastante dinheiro, eu tenho bastante propriedade, eu vou dar metade para ajudar os pobres. Isso não era lei, isso não era doutrina. Mas ele falou, eu quero dar, Jesus não mandou dar, mas eu quero dar metade para os pobres. E tem uma coisa, se eu roubei alguém, eu devolvo quantas vezes mais? Eu devolvo 4 vezes, se eu roubei. Então ele estava, parece ter uma afirmação ali, que ele não havia roubado, né? Agora, se ele estava falando a verdade, não sei, né? Mas ele falou assim, eu vou dar metade. Agora eu já decidi. E além dessa metade, se alguém falar para mim que eu roubei, ou provar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais, porque agora eu quero viver uma nova vida. A minha vida agora será diferente. Agora a minha família vai perceber quem eu sou de verdade, né? Amém, irmãos? Então, na verdade, quantas vezes nós temos que fazer... Queremos encontrar Deus, muitas vezes, achando que é uma posição que eu tenho que galgar primeiro. Tem gente que diz, olha, eu preciso ficar rico primeiro, para depois encontrar Jesus. Não. Aí eu preciso de ter uma posição mais privilegiada, para ter mais tempo para servir a Deus. Não.
Não importa a posição que você está, o que Jesus quer é que você desça para encontrar com Ele, porque Ele quer que você experimente uma vida nova, um novo nascimento, uma nova maneira de viver, e você vai experimentar a alegria de ter Jesus, receber gostoso, né? Com alegria no seu coração. Você está alegre aqui nessa noite? Glória a Deus. Então, este primeiro passo que eu estou apresentando para você, que o primeiro passo que Deus mais quer é encontrar o pecador. É deixar que o pecador tenha uma experiência de transformação, né? De viver no Espírito, na verdade, de ter uma direção correta na sua vida. Agora, e a gente fala, agora então vai estar tudo certo, né? Encontrei Jesus, está tudo bem, né? Mas aqui começou então as críticas, os religiosos começaram a murmurar, condenar, né? E até colocar Jesus numa situação, achar que Jesus estava fazendo a coisa errada. E eram os religiosos da época que estavam fazendo isso, não é? E quando Jesus ele entra na casa, as coisas começam a mudar. E Jesus falou, olha, eu vim buscar e salvar essas casas desarrumadas, sem paz, sem alegria. Esse transtorno que está acontecendo aqui, as coisas estão mudando. Olha o que está acontecendo na vida de Zaqueu. Olha a sua declaração de uma posição nova na sua vida. E o versículo 9, Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, né? Hoje, então, a primeira coisa que Deus fez, através de Cristo, foi enviar o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão da igreja. Jesus, Ele é o caminho, mas eu tenho que mostrar às vezes o caminho. Então, olha, escuta, para onde que eu vou, né? Eu estou perdido, mas qual que é a direção certa? E você então, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, e diz, olha, você precisa de entrar pelo caminho certo agora. E o caminho é o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, a segunda coisa que Deus quer fazer é tornar cada pessoa salva em um mensageiro das boas novas, da boa notícia. Então Deus não quer que você aprenda algo e fique calado, mas que você abra a tua boca e testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você lembra lá do Filipe, que encontrou Jesus, né? Depois ele sai e encontra o teu companheiro lá, como é que é? Não. Filipe encontra o Barnabé, Natanael. Obrigado. Encontra Natanael, né? E Natanael estava debaixo de uma figueira, numa sombra gostosa. E segundo o comentário bíblico, diz que um bom judeu, né, um bom israelita, ele tinha uma boa figueira, uma boa árvore no seu quintal, na sua casa. Quem sabe armar uma rede, né, na hora do sol quente. E o Filipe sai de encontro com Jesus e encontra ali o Natanael. Ele falou, Natanael, eu encontrei aquele que eu já estava esperando, Natanael. Ele não ficou calado, ele começou a abrir a boca, o que ele tinha visto. Olha, nós estamos esperando o Messias há quanto tempo? Quantas gerações? Ele chegou, ele está aí, rapaz, é Jesus que está aí. Ele falou, rapaz, você acha que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você acha que pode vir uma coisa boa lá de Medianeira, lá de Missal, de Matelândia, de Santa Helena?
E Filipe falou para ele, não contestou. Não adianta brigar com as pessoas. Ele falou assim, vem comigo e vê. Venha e veja. Ainda bem que Nicodemos aceitou o convite. E ele aceitou e saiu com ele. E Jesus, quando viu ele, falou, eis aí um israelita que não há dolo. Falou, o senhor me conhece? Então Jesus não conhecia só o Zaqueu, mas conhecia também, né? Então o que é o Natanael? Ele falou, mas Jesus, da onde o senhor me conhece? Eu te vi lá, pai, debaixo da figueira. Eu te vi lá no escritório. Eu te vi lá na roça. Eu te vi lá negociando. Eu estou vendo a cada um de vocês. E você é um homem bem intencionado. Você está buscando, você estava me esperando. E eu cheguei. E o Filipe te falou. E se o Filipe não falasse? Ele ia ficar debaixo da figueira e não ia ficar sabendo de nada. Não é? Mas ele ouve de Filipe, olha, você não está acreditando, mas você vem e vê. Então, quando você encontrar amanhã uma pessoa lá no seu trabalho, na sua família, e começa a questionar, falou, vem, vamos comigo lá na minha igreja, vamos lá no culto, vamos lá na nossa reunião, e você vai ver com teus próprios olhos que o que eu estou te falando é verdade. Não é assim? O Márcio, ele foi para a igreja lá interessado na Sheila, não queria ouvir de Bíblia, né? Mas eu falei, rapaz, você aceita? Foi um prazer te conhecer, Márcio. Então, você está namorando a Sheila, é o seguinte, você está namorando uma crente. Então, você está namorando uma crente. Então, eu quero conversar com você um pouco, com a Sheila. Você aceita? Vou dar uns conselhos para vocês. Foi assim ou não? Foi. Mas daí eu vou aproveitar e fazer... Você quer estudar a Bíblia comigo? Um discipulado? Rapaz, você sabe que eu tinha um costume assim de... todo dia na semana, eu falo, olha, tranquilo, pode me procurar, mas segunda-feira era o meu descanso. Segunda-feira ia pescar, ia fazer outra coisa, cuidar do quintal. Ele falou, que dia que é para ir? Eu falei, escolha o dia. Ele falou, segunda-feira. Foi isso o meu descanso. Eu falei, tá bom. Que horário? Ele falou, olha, 5:30 que eu posso só. Eu falei, tá bom. Então, tá bom. E, na verdade, ele foi, já levou a sua Bíblia, né? Daqui a pouco já comprou uma Bíblia nova, né? E se eu não falasse para ele, né? Se deixasse ele só interessado na Sheila, né? Deus ia mandar outra, porque ele estava de olho nele, conhecia ele, né? E pastor Márcio, eu louvo a Deus, porque você tem um coração aberto. Deus tinha uma obra. Já sabia o que ia fazer através de você. O Nego Ulisses demorou mais do que eu sei, um pouco. Mas ele chegou, né? Foi você que batizou ele esses dias? Esses dias não, foi ano passado, né? 4 anos. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Precisou do genro vir namorar, ser discipulado para batizar o sogro. Mas amém, né? Isso significa, meus irmãos, que Deus não quer que você fazer uma grande obra na tua vida e você fazer uma casinha, que nem uma casinha da bateria. Aqui tem? Não tem, né? Não tem, né? Lá na igreja, lá tem a casinha da bateria, e o baterista fica lá dentro para não fazer muito barulho, né? E a gente quer fazer uma redoma, isso? Ficar ali dentro. Deus está me protegendo, né? Quero a bênção de Deus, mas deixa eu aqui.
Aí Deus vai ter que usar outro. E quando Deus te chama, não deixa Ele escolher outro. A obra que é para você fazer, é você que tem que fazer. A obra, quem sabe, que o teu vizinho, a palavra do convite do teu vizinho, às vezes é você. E muitas pessoas têm sido transformadas porque Deus inquieta o seu coração, né? Às vezes a gente fala, não, isso aí não é para mim, isso aí é para o pastor. Para o pastor? Cuidado do pastor se ele tiver que fazer todas as coisas, né? Ele usa cada um de nós, né? Desde cedo eu quis pregar o evangelho. Meio precipitado, às vezes não deu certo no início, mas um dia eu fui para a presença de Deus. Por que eu não estava conseguindo? É que o Espírito Santo falou para mim assim: quem que faz a obra, é eu ou você? Ele falou: se coloca nas minhas mãos, eu farei. E a partir dali, eu pedi perdão a Deus, porque naquela reunião de oração, eu comecei a pedir perdão. Falei: Senhor, mas eu sou um rapaz, tenho procurado dar bom testemunho, procuro não fazer coisas erradas. Mas o Espírito Santo falou para mim: você está pensando que é você quem faz. Quem faz sou eu. O Senhor coloca nas minhas mãos. E naquele dia eu chorei muito, naquela reunião de oração, pedindo perdão. Daí de repente eu falei: perdão de quê? Perdão da minha vaidade, do meu orgulho, achando que eu que faço. Não é eu nem você, mas o Espírito faz. Ele entra no seu coração e faz uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra aqui nessa cidade. E não é o pastor e a Sheila, né, sua família. Não, é todos vocês, este corpo trabalhado. Deus está fazendo, né? Amém? Interessante que eu queria fazer um comentário, que a segunda coisa que Deus quer fazer é tornar-nos um mensageiro. Eu quero lembrar aqui de Deuteronômio 6, versículos 6 e o 7, né? Eu quero que alguém acha para mim, não sei se você pode colocar aqui, Deuteronômio 6, 6 e 7. Já está aqui. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que está dizendo ali? É uma missão para quem? Para os pais. Os pais tinham uma missão, e não tinha assim literatura, né, à vontade, né, todo mundo sabia ler, não. Poucas pessoas podiam realmente ter acesso aos pergaminhos, né, a lei. Era só lá no templo, não é? Pouquíssimas pessoas podiam ter na mão a leitura. E falou assim: só que vocês estão ouvindo, pais, e agora vocês precisam fazer com os teus filhos o seguinte: para eles não esquecer, você vai fazer o seguinte: você vai falar para os teus filhos. De que maneira? Assentado na tua casa, né? Ao levantar, ao caminhar e ao deitar. Você já pensou? Como era difícil inculcar. A criança precisava de ouvir diversas vezes, não é assim? A gente ouve, e às vezes precisa ouvir a segunda vez, terceira vez, quarta vez, 10ª vez. Todos os dias os pais tinham que falar. Pessoal, acordaram? Então nós vamos falar aqui da lei. O que Deus falou? Pai, mas estou com sono. Pode levantar. Agora é a hora de escutar a palavra da lei. Andando pelo caminho, né? Assentado na tua casa, andando pelo caminho.
e a jornada, a caminhada era longa, e às vezes tinham que conversar um pouco, e os pais aproveitavam aquele momento, ó pessoal, enquanto conversamos, vamos lembrar da lei, a lei de isso. Aí chegava em casa, antes de dormir, vamos falar da lei. É por isso que a história do que Deus deixou para Israel não morreu. Ela continuou, porque os pais falavam para os filhos, que falavam para os seus filhos, que falavam para os seus filhos, que falavam, e que chegou até que chegou Cristo, que a lei era a sombra, e Cristo veio, que era realmente o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele morre na cruz para salvar dos nossos pecados. E hoje nós temos Bíblia de sobra, lá em casa deve ter umas 10, 15 mais ou menos, por aí, né? E vai ficando velhinha, a gente compra outra, mas não tem coragem de jogar fora, né? Fica lá, às vezes doa alguma, mas é isso que acontece. Deus usou uma forma para que isso não se apagasse no tempo, na história. E ainda acontecia o versículo 8 e o 9. Então, ainda gostaria que você colocasse ainda aqui, Deuteronômio 6, agora o 8 e o 9. Também as atarás como sinal na tua mão. Então, na mão, uma coisa meio pendurada aqui, né, umas plaquinhas, né, um cordãozinho, com um resumo da lei, algumas coisas principais que você estava andando, uma coisa parece que está te incomodando aqui, não, essa aqui é lei, eu tenho que lembrar aqui que não posso matar ninguém, não posso roubar, não posso adulterar, né? Depois ele falou assim, serão por frontal, entre os olhos. Alguma coisa pendurada aqui na testa, né? E entre os olhos, que pudesse estar sempre lembrando você o que estava escrito ali. E às vezes, a primeira vez tinha que ler, tinha que falar, mas na verdade, aquilo, só pelo fato de ela incomodar você, na testa aqui, entre os olhos, e pendurado no braço, você já sabia o que estava escrito ali. Então, é uma forma de manter a lembrança, não é? E hoje, muitas vezes, parece que nós podemos esquecer com mais facilidade, né? Por quê? Porque nós temos que buscar na Bíblia, ler, fazer um estudo, ir na igreja, ouvir a pregação, né? Mas nós temos que guardar, né? Diz o salmista lá, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse esconder aqui não é esconder a Bíblia, esconder, né? Guardar no meu coração. E a parte final, que nós já lemos aqui no capítulo Atos, capítulo 18, onde fala da história de um homem que teve uma história um pouco mais complicada do que Zaqueu, né? Zaqueu parece que não ficou nítido assim, das coisas erradas que ele fazia, mas Paulo, todo mundo sabe, né? O que Paulo fazia? O que Paulo fazia com os cristãos? Ele perseguia, né? Mandava surrar, concordava com a morte. Inclusive o diácono, um dos melhores, ele era diácono, só que ele não fazia só o trabalho de cuidar da porta da igreja, das viúvas, dos órfãos, né? De fazer as doações, cuidar dos utensílios da igreja. Mas Estevão era um evangelista, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Aí você começa a pensar, mas aí tinha um homem chamado Saulo, na época, que ele perseguia a igreja. E ele concordou com a morte de Estevão para ele não incomodar mais, porque ele estava pregando uma novidade, uma doutrina nova. E quando ele concordava com a morte de Estevão, e Estevão teve uma visão de que ele viu o céu aberto.
É como que Deus estava recolhendo ele naquele momento de perseguição e de morte. E ele foi um mártir do cristianismo também. Mas Paulo, ele continuou ali perseguindo, mas ele era um homem tão duro no seu coração, que talvez ele não ouviu uma mensagem como você ouviu de alguém, de mim ou de outra pessoa. Jesus precisou aparecer ele no caminho. Você já pensou? Esses dias atrás já ouvi diversas mensagens de testemunho lá no Oriente Médio, lá os países que estão batalhando contra Israel, né, os islâmicos então os missionários cristãos estão se infiltrando lá para ajudar, socorrer aquele povo, né, que naquele momento de guerra. Mas eles entram lá para fazer também a obra de Deus, para evangelizar. E eles conversam com um, com o outro, dão uma palavra de ânimo, ora com eles, abençoa a vida deles, né? E interessante que agora recentemente, em torno de 200 palestinos que estavam sendo cuidados por esses missionários, eles vieram falando para ele: olha, Jesus apareceu para mim à noite. Jesus apareceu para mim. E se converteu mais de 200 palestinos só numa semana. Porque só Jesus aparecendo para eles. Porque coração duro. Aprender errado muitas coisas, não é? Interessante que Paulo foi um desses, que ele não ouvia, nem vizinho, nem parente, ninguém. Mas Jesus, quando ele estava a caminho, com um documento na mão, para prender os cristãos. E de repente, uma luz brilha tão forte. E sabe que hora que brilhou essa luz? Era de dia, meio-dia. E ele cai. Aquele brilho da luz, imagine, mais forte do que a luz do sol. E ele ficou cego. 3 dias cego. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Cego, não via ninguém. Quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você já pensou que experiência? E Jesus encaminhou ele, que ele fosse para a cidade. Quem sabe ele falou: mas eu pensei que você ia me curar agora aqui, aí eu vou ter que continuar cego ainda. Ele falou: você vai para a cidade, alguém vai cuidar de você, mas eu vou mandar um homem lá orar por você. Ele só assustou o homem quando mandou ele lá orar por ele, né? Ele falou: Senhor, esse homem tem feito tantos males. Ele falou: não, ele é um varão escolhido. Agora ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Agora, em vez de ele fazer o povo cristão sofrer, ele também vai sofrer junto agora. É um varão escolhido. E foi o homem que mais evangelizou, que mais fundou a igreja, foi o apóstolo Paulo, na verdade, né? Amém? E esta palavra aqui, meus irmãos, para concluir essa mensagem aqui nesta noite, ele estava saindo, né, lá diz ali que ele deixou Paulo Atenas, ele estava lá na Grécia, e ele parte para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e recentemente chegado da Itália, da Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado a todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele. Quer dizer, vieram lá porque eles não podiam mais ficar lá, estando sendo perseguidos também, e Paulo acolheu e aproximou deles. E diz ali que, e posto que era do mesmo ofício, que ele construía tendas, né? Ele
Ele não trabalhava com tenda, não era com tenda, não. Ele trabalhava fazendo tenda, né? Paulo, então, ele anuncia Jesus para aquelas pessoas ali. E ali, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Ele largou de fazer tenda, agora só com a palavra, agora só vou pregar, né? E opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. A impressão é que Paulo, naquele momento, ele viu que estava tão difícil pregar o evangelho para os judeus, os israelitas. Ele disse: eu quero ir para os gentios, vai ser mais fácil pregar para esse povo, porque esse povo não conhece realmente Deus. E o israelita, ele espera Deus, mas não quer Jesus. Então ele passa a pregar diretamente para os gentios. Então, ele, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, junto com a sinagoga, né? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa, e também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quer dizer, converteu até essa pessoa ali que estava recebendo ele ali, né? Que cuidava da sinagoga, ele também se converteu. E naquela noite, Paulo foi dormir e teve um sonho. E ele teve uma visão, na verdade, em que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Eu quero encerrar essa palavra com essa visão de Paulo. Paulo talvez já tinha sofrido muito, né? Estava sofrendo para pregar o evangelho, sendo ameaçado, preso, né? E muitas lutas. Talvez ele até pensou em deixar, quem sabe deixar isso meio de lado um pouco. Ele falou: Paulo, não para de falar, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, eu sei que Deus fez uma grande obra nas nossas vidas, mas muitas vezes nós decepcionamos com algumas coisas. Até com os irmãos, às vezes da igreja, nós temos algumas dificuldades de lidar com alguns pontos. Mas essa é a missão nossa. Esse é o motivo de Deus nos salvar e deixar-nos continuar neste mundo. Porque Ele tem uma obra para nós fazermos. De falar com outras pessoas. E a palavra do Senhor que eu quero deixar aqui nessa noite: não pare de falar. Não pare de falar de Deus. Não pare de aconselhar as pessoas e dizer que Deus é maravilhoso. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Quantas pessoas, eu não sei, antes eu tinha preocupado, quantas pessoas que eu já ganhei? Eu não sei, hoje eu não sei. Eu sei que eu não fiz tanto, né? Mas eu creio que os meus discípulos continuam fazendo. E se Deus mandar, Ele tem enviado muitas pessoas ainda para a gente falar. E eu tenho falado ainda. Mas eu acho que hoje o pastor Márcio está ganhando mais do que eu, a Sheila, né? Eu louvo a Deus por isso, pela vida de vocês, né? Outros pastores, né, que a gente ajudou a começar, estão ganhando também. Mas quantas igrejas às vezes têm fechado? Porque às vezes os líderes não suportam a carga, a perseguição, a luta, o sofrimento. Mas quando nós decidimos continuar, falar e não calar, Deus vai te fortalecer. Deus vai te sustentar. E aonde você está, aonde você atua com o seu trabalho,
aonde você tem servido, quem sabe, um cargo público, né? Professor, quem sabe lá no escritório, quem sabe na sua lavoura, aonde você é vendedor, onde você estiver, você é um canal de Deus para alcançar as pessoas lá. Às vezes eu paro para pensar, quantas pessoas eu tive que falar. Alguns não quiseram uma experiência com Deus, outros quiseram. Teve gente que mandou recado para mim lá do Mato Grosso, não sei de onde, que eu ia fazer visita, eu trabalhava no banco, ia fazer visita com ele, e ele me ouvia e tal, mas nunca consegui levá-lo para a igreja. Não teve experiência. Aí um dia o pastor Geraldo foi lá para, esqueci o lugar lá, para Mato Grosso, numa igreja. Chega lá um camarada, você é de Medianeira, o Eli, você falou do Eli, que é o seu líder, mas não é que trabalhou no banco? Falou, sim, ele trabalhou no banco. Eu era funcionário dele, lá em Três Barras. Eu andava com ele lá, só interessado para ele me ajudar na minha carreira, mas eu não queria nada com Deus, não. Eu conversava muito com ele, mas fala para ele que eu sou crente agora. Me converti. Quantas pessoas, a gente semeia, outro colhe. Deus vai fazendo a obra. Não dá para parar. Eu aposentei, mas eu não estou parado, né? O que nós pudermos fazer, nós vamos continuar fazendo. E eu quero deixar essa palavra para você, que pense nisso que nós conversamos aqui nesta noite, né? Não basta sermos alcançados, precisamos alcançar outros, não é? E Deus deseja que você alcance mais um, né? Eu vou ganhar mais um. Amém, ganhei mais um. Daí a pouco Deus fala, mais um. Quantos, Deus, o que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, como diz o livro de Eclesiastes. Mas o que eu vou falar? Fale o que você sabe. Eu não sei tudo, pastor. Fale o que você sabe. O que Deus já fez, já tem bastante coisa que Deus já fez. Você já aprendeu bastante? Você não sabe tudo, eu também não. Mas aquilo que você sabe, ensine outros. Fale o que Jesus fez na sua vida. Ele já fez muita coisa na sua vida? Então fale do que Deus fez, está fazendo na sua vida. Não pense que é uma posição mais alta, que seria melhor. Não, é onde Deus te colocou. É lá que Deus vai te usar. Jesus desceu a uma posição onde nós nos encontrávamos. E Ele quer olhar nos nossos olhos. Ele quer olhar nos seus olhos e te dizer que Ele deseja ficar na sua casa, né? Que Ele deseja ficar na casa daquelas pessoas que estão perto de você também e te alcançar, né? Amém? Gostaria que você ficasse em pé e eu não sei se você ainda tem sonhos, né, na sua vida material, é claro, eu acho que você tem, né? Mas e na vida espiritual? Comece a sonhar, falar, se você não tem o que fazer na igreja, na vida espiritual, ore. Fala, Senhor, mostra para mim. O que eu tenho que fazer? O Senhor tem uma obra para mim fazer? Então o Senhor mostra para mim. Senhor, eu não consigo falar ninguém da tua palavra. Manda alguém. Ele vai mandar. Ele vai mandar. E Deus vai fazer uma grande obra no seu coração, né? Amém? E tem uma coisa também que o que aconteceu com Zaqueu, as pessoas criticando ele, os religiosos, os homens do templo criticando. Olha quem que está aí, olha onde é que Jesus.
veio? Na casa de quem que ele veio? João 3,16, você sabe de cor, não sabe? E o 17? É? João 3,17. Pode colocar aqui? Só para encerrar. Pode decorar isso aí também. Vamos ler junto? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos ler de novo? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós somos chamados não para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para mandar as pessoas para o inferno. Você vai para o inferno? Não. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Nós já estávamos perdidos, já estávamos condenados pelo pecado. Ele só veio assim e diz: olha, eu te amo, eu vim te ajudar, sair do pecado, sair da escravidão, né, de Satanás. Eu vim aqui porque eu te amo, você é uma pessoa de valor, camarada. As pessoas estão cansadas de ser xingadas pelas pessoas aí fora, de ser maltratado pelas pessoas, odiado pelas pessoas, mas Cristo ama. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, e ele quer salvar. O dia que o pecador descobrir que Deus o ama, que Jesus veio para amá-lo, para resgatá-lo, ele vai vir para Jesus de braços abertos. Amém? E se tem alguma coisa, alguma pessoa duvidosa de alguma coisa aqui nesta noite, Deus quer tirar isso do seu coração. Tira as barreiras que você tem para conquistar algo mais que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui nesta noite. Eu quero agradecer, ó Deus, por a Tua palavra, pelo Espírito Santo, ó Deus, que está aqui nesta noite, e Ele está em nós, e vamos sair daqui, Ele também irá conosco para nossas casas, e queremos, ó Deus, que haja um despertar, um avivamento espiritual, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, Pai, porque o Senhor, ó Deus, continua ainda com os braços abertos, para receber, ó Deus, todos aqueles que quer ter um encontro com Ele, ó Pai, como Zaqueu teve o seu encontro, ó Deus, como Paulo, ó Deus, Jesus foi atrás dele e o transformou em um pregador da palavra do Senhor. Muito obrigado por esta igreja, pela vida do pastor Márcio, da Sheila, da sua família e de cada irmão, de cada irmã que está aqui, e que essa bênção se multiplique, ó Deus, cada dia, e que a unção da alegria seja derramada sobre este povo cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Márcio, obrigado pela... Amém. Você foi abençoado? Amém. Eu, vendo o bispo pregar aqui, lembrei de tantos encontros que fizemos, tantas reuniões, tantos discipulados, né? E o bispo falou do João e da Noe.